Estamos no limite aí, para o Enem e também para o aprendizado. Vamos conversar com o professor Eduardo Sampaio, professor de língua portuguesa. Vamos falar sobre a palestra que ele vai dar na Viagem Terceira Margem do Rio, do conto de Guimarães Rosa, a música de Milton Nascimento, que será ministrada lá na Bienal do Livro. Muito bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia aos telespectadores do TNH1. É um prazer estar aqui sempre. Uma viagem, né? Guimarães Rosa, Milton Nascimento. Justamente é o título, né, da palestra, que é uma viagem à terceira margem do rio. É um conto que me chama muita atenção pela complexidade da leitura, porque o Guimarães não é muito fácil assim de ler, embora seja considerado um dos grandes escritores da nossa literatura, ele tem uma escrita diferenciada da maioria. Então, como Clarice Lispector, por exemplo, tem a sua marca própria na linguagem. Muita gente acha estranha a escrita de Clarice porque ela foge, ela volta. O Guimarães não tem essa ideia do fluxo da consciência, de ir e voltar, mas tem uma linguagem muito diferenciada, umas inversões muito presentes e umas reflexões também, que é o caso do conto A Terceira Margem do Rio, né? Resumindo a história, para quem não conhece o conto, é um conto de 5, 6 páginas, você encontra isso facilmente. É do livro Primeiras Histórias, que é um livro repleto de contos. E no conto A Terceira Margem do Rio, um pai sai numa canoa à busca da suposta terceira margem do rio. Veio a metáfora, né? Porque um rio só pode ter duas margens. A margem direita e a margem esquerda. Então, a terceira margem, o que seria isso? Já chama atenção pelo próprio título. Mas, o conto vai girar muito em torno disso, desse pai que sai numa canoa e que vai em busca da terceira margem do rio e jamais volta. E que deixa a família, que deixa a casa, que deixa os filhos, aguardando o filho ficar à margem do rio, de onde ele partiu, e ele jamais voltou para aquela margem. E fica todo o mistério. O que ele quis dizer com a terceira margem do rio? O que é essa terceira margem, de fato? Seria uma terceira dimensão? É uma dimensão, quer dizer, há uma análise psicológica, há uma análise sociológica, há uma análise literária do conto de Guimarães, da obra de Guimarães como um todo, como Guimarães Rosa se faz presente ali, e há também uma dimensão até espiritual, uma dimensão de verdade que ele quer buscar, uma dimensão de eternidade. Então, a gente vai na palestra procurar aprofundar esses tópicos. E o Milton, onde entra? O Milton entra justamente com a música A Terceira Margem do Rio. Aquela canção, A Casa da Palavra, asa falada agora, Casa da Palavra, que o Caetano canta no CD Circulador, um CD antigo do Caetano. Então, a música é justamente sobre todo o conto A Terceira Margem do Rio. E muita gente também, eu tenho uma dificuldade com alguns alunos que não entendem. Às vezes eu canto na sala música, levo para alguma aula, e alguns alunos dizem, que música complexa, que coisa, né? Vale lembrar que a gente está numa sociedade acostumada com leleque, leque, leque. Leque. Então a gente coloca uma música assim, mais inspirada. Agora a novidade é o Polentinha. Polentinha, eu vim saber um dia desse o que seria, o que significava, porque tanto ouvi falar. O que é, professor? Escutar, entendo bem, sei que é um grupo que toca um gênero musical chamado arrocha, né? É um gênero musical, mas assim, não conheço bem de onde eles vêm e tal, a música deles. Mas são fenômenos que músicas que têm um certo prazo de validade. A explicação dele, do artista, do Polentinho, do Arrocha, que a gente não sabe se é o nome do grupo, se é o nome dele. Também tem algo assim que aí, né? não revela. Né? É que quando ele cantava música de maneira mais séria, ele não fazia sucesso. Ele disse, agora vou entrar no Arrocha, no modismo, para ver se cola. Realmente é uma luta muito grande. Um músico hoje no Brasil tem uma música de dimensão literária, tem uma música com a letra mais apurada e ter destaque. Isso é quase um paradoxo na sociedade atual. No caso do Milton Nascimento, a coisa é inegável, né? Então, depois de muito talento, de muito reconhecimento, ele compôs A Terceira Margem do Rio, que trata, como eu falei, justamente do conto de Guimarães. E aí, na palestra da Bienal, no sábado às 4 da tarde, a gente vai fazer justamente essa ponte entre o conto e a música. Quais são os elementos da música de Milton Nascimento que, de fato, se encontram ali no conto? O que ele supostamente acrescentou? Como ele uniu os fatos, as 5, 6 páginas de conto, em 4, 5 estrofes de canção? Como ele resumiu? Qual foi a visão que Milton deu à interpretação daquele conto? Que outras pessoas que lessem ou que leram aquele conto poderiam ter dado outras interpretações. Porque o Milton destacou aquele fato, aqueles tópicos específicos. Então, são elementos que nós vamos trabalhar nessa palestra na Bienal. Como o senhor tem um compromisso de ensinar português, né, de trazer a luz, a literatura, e esse é um compromisso nessa palestra lá.
Em sala de aula, dá para trabalhar isso? Ou quando entra num foco como esse, o professor termina sendo sacrificado pelos alunos? Miguel, é uma questão interessante, porque hoje, eu acho que em termos de colégio, por exemplo, nível fundamental, nível médio, eu sempre dei aulas no nível médio de colégios. E desde 2010 eu só trabalho com as minhas turmas, são turmas para vestibular, para concurso, mas especificamente turmas do nosso curso de português. Então, nessas minhas turmas, vai quem tem negócio, como se diz. Então, vai quem está interessado, quem quer passar num concurso, quem quer fazer uma prova difícil. E tudo que eu falar, ele está lá ligadinho, observando, interage. Então, é uma outra realidade. Então, eu posso trabalhar um conto desse, uma música mais aprimorada, e está todo mundo em silêncio, ouvindo e participando. Num colégio, é preciso ser um grande astro, eu diria, da língua portuguesa, ou mesmo do magistério, de uma forma geral, para puxar a atenção daquela meninada. Em muitas situações isso é possível, mas nem sempre. É preciso que o professor tenha muito talento, muito jogo de cintura, como se diz aí no popular, para atrair a atenção do aluno em sala de aula. Hoje o nosso colégio está cada dia mais disperso. Mas a questão da música... da rede privada. Rede privada. Em muitas situações... Em que, em tese, a pessoa está pagando e está querendo um nível melhor. Em tese. E por incrível que pareça, eu, na época que fiz o estágio, na época da UFAL, pelos idos de 2001, 2002, a experiência que eu tive com a escola pública, com estágio mesmo, eu nunca dei aula na rede pública, mas eu tive estágios de algumas aulas, né, no CEPA, por exemplo, e eu tive aulas maravilhosas, impressionante. E os colégios, eu até brinco com alguns colegas que parece que quanto mais ricos, piores, porque as aulas são extremamente dispersas muitas vezes. Então, é como eu disse, é preciso ser um artista para segurar aquela turma. Então, o interesse não é assim tão diferenciado em relação à escola pública. Isso é relativo, é preciso ter uma pesquisa maior, mais ampla para a gente dizer isso. Uhum. Mas, assim, é preciso... A música, eu ia dizer assim, é um instrumento que ainda atrai. E muitos professores quando a gente estão coloca usando na aula, esse mecanismo. Eu não gosto, por exemplo, de músicas, como alguns professores costumam fazer, eu não condeno também, mas, assim, de utilizar a música como uma paródia. E pega uma música famosa e coloca as letras daquele conteúdo, ou de português, ou de biologia, ou de química e tal. Eu gosto da própria música. É pegar a música do Caetano, a música do Djavan e trabalhar a própria canção no que ela já traz. É uma canção, por exemplo, do Djavan, que fala do açaí, né? Açaí, guardiã, zum de besouro, um imã. Branca é a tez da manhã. Eu vi num dia desses, num canal fechado também, televisão, um comentarista num programa da tarde falando que essa seria uma música nonsense, uma música nada a ver. Inclusive, estava dando o prêmio Açaí. Eu imaginei, que ignorância, porque como não tem... É preciso mergulhar no mundo do poeta. No caso do Djavan, Açaí, guardiã, quem é do norte do Brasil... E patrocinado, hein? Patrocinado, prêmio Açaí. Era um prêmio Açaí e tal. Era o Arthur Chechel fazendo isso. Então, ele seria um cara de renome nacional. Ele falando sobre o prêmio nada a ver, que o prêmio era Açaí. Mas veja que ignorância. Porque Açaí, guardiã... Todo mundo que é do norte do Brasil, que é do Pará, que é da região amazônica, sabe que o açaí é uma fruta guardiã, guardiã da subsistência, guardiã da vida daquele povo. Zum de besouro, um imã. Quem percebe um zum de besouro e não olha na hora? Eu quero dizer quem passa um besouro aqui, você olha na hora. Zum. Então, zum de besouro, um imã. Branca é a tez da manhã, é a face da manhã, é o dia clareando. É preciso ter uma noção poética para juntar as coisas, obviamente. E só um poeta para ver essa cena do besouro no açaí, no horário em que ele tem a cor da manhã, né? Exatamente, quer dizer, até pessoas esclarecidas, né, como eu disse, jornalistas, outras, ou até professores, no âmbito nacional, cometem esse tipo de deslize, quer dizer que a música não tem a ver. A literatura não tem a obrigação de ter a ver. Primeira coisa. Então, o texto literário, as próprias músicas que refletem a literatura, não tem a obrigação de fazer com que todos entendam o que ele está querendo dizer. Diante desse exemplo aí, de um jornalista, de um apresentador, e aquilo que o senhor experimentou em sala de aula, mesmo que de forma passageira, e sua vida no colégio e depois no curso, já que estamos na proximidade do Enem, como é que esses adolescentes chegam ao Enem? Bom, o adolescente chega hoje ao Enem com uma ideia muito mercantilizada, eu diria. Muitos deles vão ao Enem pensando naquele curso sonhado, né, observando a sociedade, o que é que ela espera dele, e aqueles famosos chavões do vestibular, medicina, direito, engenharia, ainda chamam muito a atenção do jovem.
o conteúdo realmente, o estudar para aprender, para mergulhar naqueles conteúdos todos, fica um pouco de lado, infelizmente. É uma coisa muito mais mercantilista, muito mais de acertar, de pegar bizu. E isso não é bom para a educação. O Enem, até certo ponto, elimina um pouco essa ideia conteudística. Ele parte muito para as competências, para analisar se o aluno tem competência ou não, tem habilidade ou não para determinados assuntos, para resolver determinadas situações. Então, o Enem, até certo ponto, ajuda o ensino nesse sentido. Em vestibulares mais tradicionais, por exemplo, da nossa Uncisal, pela Coppev, ou de outros vestibulares que não aderiram ainda ao Enem, há conteúdos muito mais marcantes. Em português, em matemática, por exemplo, na área de linguagem, há muito um conteúdo gramatical, que o Enem deixa de lado até certo ponto, embora a competência 1 da redação, que vale 200 pontos, né, exija o domínio da norma culta. Este ano, por exemplo, com exigência maior em relação ao ano anterior, uma vez que nós tivemos problemas. Ano passado, com aquelas redações malucas, com receita de miojo, aquela coisa toda. Então, a exigência da norma culta vai ser um pouco maior. Mas, ainda assim, na prova de língua portuguesa, nas 45 questões de português e literatura, você não consegue enxergar, de fato, um conteúdo gramatical tradicional, estudo de orações, questões sobre verbos, quer dizer, eles não entram nesse sentido. Então, o aluno, na área de linguagem, relaxa um pouco. E, com isso, ele perde, porque a prova é inteligente no entendimento dos gêneros textuais, da tipologia, dos elementos de coesão, na união com alguns poemas, com alguns trechos literários, com a imagem. Então, o aluno sente quando pega a prova. E quando esse aluno é quanto mais visitante da rede social e não se preocupa muito com a linguagem, porque a rede social, a sua articulação com as pessoas, reduz muito as palavras, né? Porque não se escreve, e aí vem as dificuldades na hora da redação. Isso porque vem junto ou vem com acento? Se está no final, está no meio da frase. Mas para a escrita aqui do jovem é um P e um Q. Né? O mais é mais com I ou é um mais adversativo? É interessante, Miguel, que eu escuto muita gente falar que é uma influência muito grande dessa linguagem virtual. E uma experiência que eu tive em 2010, junto à Coppev, fazendo umas correções de redações da UFAL, do último vestibular fora do Enem, né? E eu peguei aproximadamente 800 a 1.000 redações, de 800 a 1.000 redações, para corrigir. E é impressionante como em 1.000 redações eu percebi apenas 3 ou 4 que de fato expressavam uma influência da internet. Coisa com carinha, do cidadão dizer que o Estado de Alagoas era falando sobre o turismo, ele dizer que o Estado não está muito bem e botar aquela carinha triste assim. Quer dizer, típico da internet. Mas nas outras 900 e tantas, eu não percebia tão diretamente essa influência. Então, parece que o aluno tem bem claro isso, que escrever num blog, escrever no bate-papo, escrever no WhatsApp, em alguma rede social é uma coisa, e escrever para uma prova oficial é outra. Então, o nosso aluno, impressionante, embora ele viva muito na rede, já foi até tema da UFAL, né, viver em rede no século XXI, embora viva muito nesses meios, na hora de escrever a prova oficial, ele tem consciência disso. É uma pena que em alguns colégios públicos, por exemplo, falte o professor de português, falte a orientação, e aí o aluno tende a misturar de fato. Mas em toda a rede particular e em boa parte da rede pública também, há orientação nesse sentido, que o aluno não escreva como ele escreve na internet. Então, embora pareça haver uma influência muito grande, a prática, na nossa correção, a gente percebe que não há essa influência tão grande. Pelo menos naquele aspecto, aqui no vestibular. Então, no Nesse dia a dia, ano, 2010? Foi 2010 para 2011, vestibular 2010, 2011. Então, até certo ponto, recentemente, nas redações que eu recebo também no meu curso, de muito aluno, muita gente, eu também percebo isso, a pouca influência. Então, a gente fala, todo mundo me pergunta essa história de que se influencia muito pela internet, pelas redes sociais. Mas parece, na prática, não haver Ele sabe que aquele compromisso não permite. Sabe que aquele gênero é diferente e que ele vai ter que se comportar naquele gênero com uma linguagem diferente. Professor, sua palestra na Bienal. No Quando sábado, vai ser? Sábado agora, dia 26, a partir das 4 horas, quem for participar, o aluno, né, aquele que for participar da palestra, pode chegar um pouco antes, não há uma inscrição para palestras, só para alguns minicursos na Bienal, que você tem que fazer uma inscrição preliminar. Mas nas palestras, nas falas gerais dos auditórios, quem quiser vai chegar um pouco antes e, à medida que o auditório for lotando, a sala for lotando, ele vai
não vai poder entrar. Mas enquanto houver espaço, ele pode entrar. Então é das 4 às 6 da tarde. Aproveitar o professor, uma dica para aquele que vai para o Enem no domingo também. O que vai para o Enem no domingo, primeiramente, tem que ter agora muita calma, muita tranquilidade. É aquilo que geralmente a gente passa nos cursos, os professores passam nos aulões, nos colégios, mas é que ele tenha um cuidado especial, né? Não quero puxar aqui a sardinha para a minha brasa, mas que ele tenha um cuidado especial diante da pontuação atribuída à língua portuguesa, que o Enem atribui um peso extremo à língua portuguesa e à matemática. A prova do domingo corresponde a mais de 60% do vestibular. Não é que você não vá ter cuidado com a prova de química, de biologia, de física, mas a redação tem um peso muito grande. E as 45 questões de português e literatura também têm um peso muito grande. Quando você junta redação e português e literatura, isso corresponde a quase metade do vestibular, 50%. Então, é preciso ter muita atenção a isso. Eu até indico para o nobre aluno que vai fazer o vestibular, que nos acompanha agora, que entre lá no nosso site, edusampaio.com, e veja algumas redações que estão lá, redações de alguns alunos recentes, as quais eu dei 1000, atribuí pontuação máxima. Uma redação recente que uma aluna Fayonara fez sobre causas e efeitos do trabalho informal. Há também uma redação modelo que eu escrevi junto com outro professor sobre a questão da maioridade penal, a redução da maioridade penal. Então é interessante que nesse momento final o aluno se concentre em bons textos, em ler bons textos em blogs, em sites de alunos, de escolas, de professores, mas que leiam bons textos para se concentrarem para essa prova do domingo, que é fundamental. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Sempre à disposição. Bom dia. Bom dia.